Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como montar uma capa de almofada e com zíper, só que de uma maneira bem fácil, bem simples. Eu vou utilizar para montar essa capa de almofada minha este trabalho aqui que eu já apresentei aqui algum tempo atrás no vídeo. Vou ver se consigo deixar nos cards o tutorial desse trabalho aqui, mas ele é muito simples também. Então, o que eu já fiz aqui? Eu já fiz um quilting nele, já coloquei a manta, né? Nem coloquei forro, coloquei a manta e já quiltei. Agora eu vou ensinar a montar uma capa de almofada com zíper. Vou aproximar a câmera para poder mostrar tudo bem de pertinho para vocês. Então, vamos lá para o vídeo? Então, aqui está o meu trabalho, assim, pronto, né? Meu trabalho de patchwork pronto, montado, todo quiltado. Conforme eu já falei, eu já tinha colocado uma manta. A manta que eu usei aqui é R1, ok? E com a cola aqui em contato com o avesso do trabalho. Ok, quiltei e também passei um zigue-zague em toda a borda para o tecido não ficar soltando da manta. Ok, eu não vou passar medidas, eu não vou trabalhar nesse vídeo com medidas porque vocês vão entender. Eu quero que, em primeiro lugar, vocês entendam como que eu faço. Eu não fico calculando tecido, fico calculando zíper. Faz aqui do jeito que eu tô mostrando para vocês, que fica super fácil. Para qualquer tamanho de trabalho, dá certo desse jeito que eu vou fazer. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu trabalho, peguei o tecido. Aqui, o meu tecido, que vai ser a parte de trás da almofada, ele já estava assim em duas partes menores, tá? Porém, se você não tiver, você tiver vamos dizer assim, o quadrado inteiro, é só você colocar o seu trabalho em cima e deixar sobrando, olha, um tanto para um lado e outro tanto para o outro, tá? Por quê? Porque esse tanto que tá sobrando, tanto de um lado quanto de outro, a gente vai fazer a dobra para pregar o zíper e depois uma outra dobra para esconder, porque o zíper é esse aqui comum, é um zíper comum e eu comprei ele de metro. Então tá, mas vamos supor, Natália, eu já cortei o quadrado maior, né, sobrando para todos os lados em relação ao meu trabalho. Ok, fez isso, depois vem e recorta no meio. Se não quiser colocar o zíper bem no meio, você pode optar por pôr um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Eu aqui, conforme eu já falei, eu já tinha essas duas partes cortadas. Então, o que eu vou fazer? Deixo o trabalho um pouquinho de lado, vou pegar o zíper e uma das partes, colocar aqui o direito do zíper em contato com o direito do tecido. E vou fazer uma costura bem rentezinha aqui ao zíper, encostar o pezinho de pregar zíper bem aqui. Se você não tiver, pode ser com pezinho normal. Esse é o pezinho de pregar zíper, certo? Ele até serve também para pregar o zíper invisível, mas se você não tiver, não tem problema, você pode vir com esse pezinho aqui mesmo. Então, o que eu vou fazer, ó? Direito do zíper em contato com o direito do tecido, venho e passo uma costura bem aqui. Então, aqui, ó, direito do tecido, direito do zíper, eu viro o direito do zíper para baixo, alinho aqui nessa beiradinha, posiciono o pezinho da máquina bem encostadinho aqui no dentinho do zíper, só que o dentinho do zíper tá virado para baixo, mas se a gente encostar o pezinho aqui, a gente já pode sentir. E aí, vou passar uma costura bem rente aqui. Se quiser, pode tirar o
cursor, que depois passa de novo. Eu prefiro até tirar, porque eu acho fica mais fácil. Costura feita, agora eu bato essa costura. Primeiro eu dou uma vincada assim com a unha mesmo. E agora eu vou passar uma costura bem rente aqui, para ficar bem assentado esse tecido. Ok, costura pronta. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aí, toda a costura pronta, né? Já rebati a costura aqui, tá bem firminho aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra parte do tecido, colocar direito com direito, alinho o tecido aqui pelas beiradas, porque o zíper também está um pouquinho maior. E aí, vou fazer a mesma coisa, passar uma costura aqui prendendo. Essa costura não precisa ser encostadinha no dentinho do zíper, não. Ela pode ser e deve ser um pouco mais na beiradinha. Então, eu alinho aqui, ó, a beirada do zíper com a beirada do tecido e vou passar uma costura mais aqui na beirada aqui. Passei a costura bem na beiradinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu abro, mas eu não quero deixar esse zíper desse jeito, então eu vou dobrar essa parte que eu acabei de costurar bem na beiradinha, ó. Eu vou dobrar até aqui, essa parte aqui do zíper para cobri-lo, ó. Aqui. Ó. Só isso. E aqui, ó, lembrando, ó, tá vendo? Eu dobrei por cima, trouxe a dobra até aqui, até cobrir o zíper. Se quiser, pode já alfinetar aqui para parar no lugar, fica bem certinho. Alfineta ele todo e aqui eu posso sentir com o meu dedo, ó, que o dentinho do zíper tá aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó? Tá aqui. A pontinha do zíper aparecendo aqui. Eu posiciono o pezinho da máquina aqui, bem encostadinho aqui no dentinho, pelo direito mesmo, do jeito que está aqui, e vou fazer uma costura de press-ponto. Não a costura encostada no dentinho, não. Apenas encosta o pezinho da máquina, que a costura vai sair mais aqui no meio. E eu vou bater uma costura aqui, um press-ponto, para que essa dobra do tecido fique desse jeito, nesse lugar aqui, cobrindo o zíper. Pronto, costura rebatida lá, ó, prendi, tá vendo? Aqui, ó, toda costurada aqui, press-pontada. Agora, o que que eu vou fazer? Eu não tinha tirado o cursor pra ficar mais fácil do carrinho da máquina, do pezinho da máquina correr. Então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou instalar o cursor. O cursor, né, a gente pode separar, ó, aqui, e agora eu venho. Essa questão aqui do cursor, é uma coisa que requer prática mesmo, nem sempre dá certo de primeira, tá? Se você estiver trabalhando com o zíper inteiro, ou seja, aquele zíper já pronto, na hora que você estiver passando essas costuras, vamos supor, o cursor está aqui, você tá vindo com essa costura aqui, chegou aqui, você para, abaixa o pezinho a agulha da máquina, levanta o pezinho e puxa o cursor para lá, abaixa o pezinho e continua a sua costura, tá? Aqui, como eu tô usando o zíper de metro, eu tenho essa facilidade de tirar o cursor e depois colocar. Aqui, cursor colocado, né? Deixei ele parado aqui, ó, o zíper tá todo fechado, certo? Isso é muito importante, que o zíper esteja todo fechado, porque agora a gente vai costurar no trabalho, tá? Então, importante, isso aqui tá tudo fechado. Tá ok? Deixei ele no meio.
Então, tá aqui. Agora eu venho com o meu trabalho e o direito do trabalho, eu vou colocar com o direito dessa parte, desse tecido onde eu instalei o zíper. Aqui, ó. Ah, Natália, mas tá sobrando um pouquinho para um lado, o zíper também tá sobrando. É assim mesmo, é antes sobrar do que faltar. Por isso que eu falei, eu não vou passar medidas. Qualquer que seja o tamanho do seu trabalho, faça dessa maneira. Inclusive, o meu só não está sobrando mais porque esse tecido aqui eram os 2 últimos pedaços que eu tinha. Porque se eu pudesse, eu ainda cortava um pouco maior, sobrando um pouco mais, para ter mais segurança. Porque às vezes, gente, a gente entra um pouquinho mais em determinadas costuras e pode acabar faltando. Então, não tem que se prender esse negócio. Ah, o meu trabalho tem 45 por 45, eu tenho que cortar o forro com 45 por 45. Esquece disso, corta essa parte aqui maior que o seu trabalho, faça desse jeito aqui, ó. Inclusive o meu, ó, olha aqui, como aqui tá sobrando mais, aqui já deu no limite certinho. Por isso que eu falo, se eu pudesse, se eu tivesse mais tecido, com certeza o meu estaria sobrando assim, ó, uns 2 centímetros de cada lado. Posicionei aqui, o que eu faço? Posso até pôr uns alfinetes para tudo parar no lugar, bem certinho. Coloco os alfinetes mais aqui no meio para não me atrapalhar. Que agora eu vou fazer a costura em torno desse todo esse trabalho, me orientando aqui pela parte da frente do trabalho, que é essa aqui, aonde tá a manta, né? A parte ali que a gente instalou o zíper é a parte, é as costas da capa da almofada, tá bom? Então, agora é só passar uma costura de pezinho de máquina aqui no entorno todinho. E não precisa deixar nenhuma abertura, por quê? Porque a gente vai abrir o zíper e já consegue virar pelo direito essa capa de almofada. Importante, eu gosto de passar essa costura 2 vezes para que essa capa de almofada fique bem reforçada. E aqui em cima do zíper você passa com cuidado para não estourar a agulha da sua máquina. E aqui também eu ainda dou um retrocesso e passo assim mais vezes, tá? Porque nesses lugares a tendência é a costura soltar. Então, por isso que eu já faço 2 vezes no entorno todo e mais dou um retrocesso ainda aqui em cima do zíper, tanto de um lado quanto de outro. Então, agora é só fazer isso. Já passei a costura toda em volta, agora é só retirar com a tesoura esse excesso. Dessa maneira aqui, ó. Bem encostadinho nesse zigue-zague, porque aqui, ó, além de eu passar as 2 costuras fechando, eu fiz um zigue-zague na pontinha também, aqui por sobre a manta acrílica ainda, me orientando pela beiradinha da manta, tá? E agora eu retiro esses excessos aqui. Estão entendendo por que eu falei que eu não ia trabalhar com medidas? Por causa disso, porque aqui, ó, eu ponho o meu trabalho e corto essa parte de trás da almofada sempre maior. Depois de feitas todas essas costuras, é só vir e retirar todo o excesso. Mas é importante fazer esse zigue-zague aqui na beirada. Se você não tem máquina que faça zigue-zague, faça uma outra costura bem na beiradinha aqui dessa parte onde tem a manta acrílica, certo? Só para proteger, para não esgarçar o tecido. Então é isso. Agora eu retiro os alfinetes e vou virar pelo direito. Retirado todo o excesso de todos os lados, tá tudo certinho. Agora eu vou revirar essa capa pelo direito. Então, olha aqui no zíper. Tá vendo essa parte aqui, ó,
redondinha. Aqui é a parte de trás do carrinho do zíper, aqui ó, é reto e aqui é arredondado. Nessa parte aqui, que é arredondado, ó, eu entro, pode ser com o dedo mesmo, ó, e abro pra cá, essa parte de cá do zíper, certo? Aí eu pego, coloco a minha mão por dentro e acabo de chegar o zíper até aqui. E agora, muito simples. Eu gosto de fazer assim, ó, quando tem costura nos cantinhos, ó, coloquei o meu dedão bem aqui na ponta e, ó, vou dobrar uma parte bem em cima da linha de costura e a outra. Seguro e já viro. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer aqui com a minha mão esquerda, ó. Dobrei em cima da costura, depois de novo, seguro essa dobra e reviro pelo direito. Depois, esses cantinhos, eu acerto ou com a pontinha da tesoura, ou com a pontinha de um lápis, ou então com o alfinete. Eu já vou mostrar para vocês, ó. Terminar aqui, mais uma, ok? Elas já saem bem, os cantinhos já saem bem viradinhos, tá? Aí, ó, aqui ok, posso fechar o zíper se quiser, certo? E agora passar a ferro para ficar bem bonitinho, tudo bem certinho. Se você quiser, agora que depois que bater essas costuras, para essas costuras assentarem, você pode passar uma costura ou aqui mais na beiradinha, ou nesse caso, como é um pouquinho mais grosso e tem essa dobra da manta acrílica aqui por dentro, né? Eu gosto de dar um espaço assim, um pezinho de máquina. E venho e faço uma costura de acabamento. E aqui que eu tava falando da dobrinha, ó, ou eu faço assim com a tesoura, fecho a tesoura e coloco com todo cuidado aqui e acabo de empurrar, de acertar, sem muita força, cuidado para não furar o tecido. Ou então, o que eu falei que eu faço com o alfinete é isso, ó, eu venho e puxo a partezinha que é mais fina aqui, ó, faço só isso, puxo bem na costura, pronto. Ah lá, o cantinho já tá bem viradinho, tá certinho. Pronto, então eu vou agora passar essa capa de almofada, vou passar para tudo ficar bem assentadinho. Pronto, aqui está o trabalho todo finalizado. Olha, eu fiz uma costura aqui porque achei que assim fica melhor, assenta mais o trabalho. E olha aqui as costas da capa de almofada. Olha que legal, tudo ó, certinho. Põe a almofada aqui dentro, fecha o zíper e pronto. Depois, para retirar para lavar, só abrir o zíper e fechar e tá tudo certo. Olha que bacana que ficou. Gostaram? Estão vendo como que um único bloco de patchwork a gente pode fazer peças maravilhosas e úteis? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com suas amigas. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!